Municipal de Desenvolvimento de Campinas recebe a todos no dia de hoje, 15 de outubro do ano de 2015, para a realização desta audiência pública de número 001/2015, realizada em atendimento ao disposto no artigo 39 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelo Decreto Municipal 17.827, de 27 de dezembro de 2012, e vistas o processo administrativo 16.609/1/2015. Agradecemos a presença do Sr. Walter Petito, secretário municipal de Gestão e Controle, Sr. Luiz Guilherme Fabrini, secretário municipal de Comunicação, vereador Edson Ribeiro e Sra. Maria Belo, assessora parlamentar do vereador Rocinho. Nesse momento, convido para a composição da mesa o ilustríssimo senhor Carlos José Barreiro, secretário municipal de Transportes e diretor-presidente da INDEC. Ilustríssimo senhor Silvio Roberto Bernardim, secretário municipal de Administração. Ilustríssimo senhor Pedro Leônio Corino dos Santos, secretário municipal de Infraestrutura. Ilustríssimo senhor Rogério Menezes, secretário municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Ilustríssimo senhor Fernando Vaz Pupo, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Com a palavra, o senhor Carlos José Barreiro, secretário municipal de Transportes e diretor-presidente da INDEC, que presidirá e coordenará essa audiência pública. Bom dia a todos. Pela ordem do dia, nós damos por aberta oficialmente essa audiência pública, que será presidida e coordenada por mim mesmo, que sou o secretário municipal de Transportes e diretor-presidente da INDEC. Essa audiência pública ela tem o objetivo principal de discutir a elaboração dos projetos executivos e implantação das obras dos corredores de transporte coletivo de passageiros do Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral, nesse padrão BRT, que é o Bus Rapid Transit. Nós vamos explicar isso ao longo da audiência. Eu queria inicialmente agradecer a presença aqui dos meus colegas aqui na mesa, Silvio Bernardim, secretário municipal de Administração, o Pedro Luporini, secretário municipal de Infraestrutura, Rogério Menezes, secretário municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, e o Fernando Vaz Pupo, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos vocês que estão aqui, pessoas da INDEC, da Prefeitura, pessoas da população em geral. É um prazer estarmos juntos nessa manhã para desenvolver esse trabalho. Esperamos que seja uma manhã de um trabalho bastante intenso, profícuo e principalmente esclarecedor, porque o objetivo de uma audiência pública é trazer esclarecimentos a qualquer tipo de projeto que esteja sendo apresentado. Eu queria também, nesse momento, nomear alguns especialistas da INDEC que estão aqui conosco, que poderão, eventualmente, em algum momento dessa audiência, poderem participar, que é o Olivar César Acorce, ele é para ficar em pé, ele é o gerente do projeto do BRT na INDEC, o César Augusto, que é um técnico do projeto, e a Ellen Beatriz dos Santos, que é uma outra técnica também do projeto. Devolvo a palavra ao mestre Nunes. Antes de iniciarmos os trabalhos, peço atenção para alguns informes. Esta audiência está sendo filmada integralmente. Após a apresentação do projeto, todos os questionamentos inscritos pelo formulário disponibilizado antecipadamente no site da INDEC serão respondidos, considerando a ordem de inscrição dos mesmos ou por afinidade de temas. Após as respostas, os participantes terão direito, se desejarem,
a uma intervenção oral de até 3 minutos. A princípio, serão respondidos os questionamentos realizados antecipadamente pelo site. Conforme disponibilidade e em razão do tempo transcorrido, poderão ser respondidas as perguntas que forem realizadas por escrito em formulário próprio que foi entregue no ato do credenciamento. Esses formulários preenchidos deverão ser entregues à organização. A ata referente a esta audiência pública estará disponível no site www.indec.com.br a partir do dia 19/10, assim como o link para acesso às apresentações desse evento. Com a palavra, o ilustríssimo senhor Carlos José Barreiro, secretário municipal de Transportes e diretor-presidente da INDEC, para realizar a sua apresentação. Antes de iniciar a apresentação, eu queria abrir a palavra aqui para os meus colegas, se quiserem fazer algum comentário inicial. Rogério, Pedro, Silva, Fernando? Não? Ok. Eu não sei se vocês quiserem sentar ali, talvez fique melhor para ver a apresentação. Bom, nós vamos apresentar então para vocês, inicialmente, um vídeo que ele mostra, foi um vídeo elaborado pela NTU. A NTU é a Associação dos Transportadores Urbanos do Brasil, Associação Nacional, e ela elaborou um vídeo de alguns projetos do BRT implantados no Brasil e no mundo, que eu acho que ele é bastante esclarecedor, principalmente para quem não está habituado com esse novo modal. Então, por favor. NTU e Embarque Brasil apresentam BRT, o futuro do transporte coletivo de superfície. Flexível e de alto desempenho, o BRT tem baixo custo de implantação e capacidade de atender a grandes demandas. Por isso, cresce em todo o mundo e se firma como uma excelente solução para cidades que buscam uma alternativa ao congestionamento. O BRT surgiu em Curitiba na década de 70 e de lá ganhou o mundo. Hoje, mais de uma centena de cidades em países desenvolvidos ou em desenvolvimento contam com esse sistema. O BRT é rápido porque funciona em faixas exclusivas, com pagamento antecipado e embarque em nível. Normalmente localizadas no canteiro central das vias, as estações do BRT são fechadas, iluminadas à noite, totalmente sinalizadas e dotadas de acessibilidade universal. Informações em tempo real sobre linhas e horários estão sempre disponíveis num ambiente confortável e seguro. A compra da passagem e o carregamento do cartão podem ser feitos em diversos locais pela cidade. Na entrada da estação, o bilhete é validado. O embarque é rápido porque a plataforma e o piso do ônibus ficam no mesmo nível e as portas abrem automaticamente com a parada do veículo. Guias ao longo da estação auxiliam os BRTs a se posicionarem corretamente. Ao manobrar seguindo as guias, o motorista minimiza os riscos de colisões contra a plataforma e faz coincidir as portas do veículo com as da estação. Para maior segurança dos passageiros, as portas só se abrem após a parada completa do BRT, evitando acidentes e agilizando o processo de entrada e saída. Todos os veículos são monitorados por GPS em um centro de controle que gerencia a operação para garantir confiabilidade e segurança ao sistema, permitindo frequências abaixo de 2 minutos. Uma equipe altamente treinada está sempre a postos para resolver todo tipo de problema. Semáforos inteligentes dão passagem prioritária ao BRT. Sem precisar parar nos cruzamentos, seu desempenho é ainda melhor e os passageiros se beneficiam de maior redução no tempo de viagem.
Um sistema BRT bem projetado prevê a integração entre linhas troncais e alimentadoras. Estações especiais facilitam o transbordo entre as linhas e os diferentes sistemas de transporte da cidade. É possível planejar variadas ofertas de veículos para cada trecho do sistema BRT, evitando-se ineficiências operacionais. Para a implantação de um sistema BRT de alto desempenho, as garagens devem estar localizadas nos extremos dos corredores, de preferência nas imediações dos terminais. Desta forma, evitam-se viagens sem passageiros no início e término do percurso, além de eliminar o risco de trechos deficitários. Bicicletários e estacionamentos podem ser incorporados a estações e terminais. A integração com outros sistemas de transporte facilita ao passageiro chegar ao seu destino de maneira mais rápida. Os custos da operação são menores do que no sistema convencional, principalmente pela redução de frota, organização do tráfego e aumento da velocidade comercial, que pode até dobrar. São elementos que tornam o BRT autossustentável. Quanto ao custo de implantação, um sistema BRT chega a ser 20 vezes mais barato do que um metrô e, se bem planejado, pode atender a demanda semelhante. Sistemas BRT reduzem emissões globais e locais. Menos poluição do ar, menos ruídos, belas estações e muita funcionalidade. Nas cidades onde foi implantado, o BRT alavancou a recuperação das áreas ao redor dos corredores e gerou uma explosão de desenvolvimento no entorno das estações. Por tudo isso, o BRT é um sucesso. É melhor para a cidade, para os operadores, para os passageiros e para o meio ambiente. BRT, rapidez e confiabilidade no transporte coletivo urbano. Muito bem, então isso dá uma ideia dos corredores BRT já implantados ao longo do planeta, né? É um sistema totalmente brasileiro, apesar de ter uma sigla em inglês, ouvindo o principal criador do BRT, que foi o Jaime Lerner, ele falava que a razão da sigla inglesa é que ele achava que ia ser mais fácil de vender o projeto para outras partes do mundo. Ele poderia ter outro nome, né? Um nome escrito em português. Bom, o nosso é o Rapidão. Nosso nome é um nome bem brasileiro e bem fácil de guardar. Nosso BRT vai ser chamado de Rapidão. Então nós vamos ver na sequência o projeto do BRT de Campinas. Como é que ele vai ser desenvolvido, quais são os corredores, as características dos corredores, as características do sistema, o seu desenvolvimento, como é que vai ser feito. Nós também preparamos um vídeo e ao longo do vídeo nós vamos dando algumas explicações complementares para que vocês possam entender bem o projeto. Algumas coisas eu queria ressaltar antes de nós começarmos. Quais são as principais diferenças de um sistema BRT de um sistema convencional? Que aqui em Campinas, por exemplo, nós também já temos corredores exclusivos de ônibus. O Amoreiras, o Rodrigues é um exemplo, um corredor exclusivo. Aqui na região central temos algumas faixas exclusivas. Quais são as principais diferenças? A primeira delas é o tipo de veículo. Os veículos do BRT são veículos de grande capacidade. Vocês viram aí até nessa pequena apresentação que eles carregam até 270, até 300 pessoas por veículo. São veículos articulados ou biarticulados de grande capacidade. Primeira coisa importante. Eles são veículos que são projetados do chamado piso baixo, ou seja, o embarque nas plataformas de embarque, que são nas estações de transferência ou nos terminais, é feito em nível. Ninguém precisa subir ou descer a escada para embarcar no ônibus, embarque em nível. Os ônibus estacionam rente às plataformas, tem aqueles
direcionadores nas plataformas, como foi mostrado nesse filme. Os ônibus acionam colados às plataformas, as portas se abrem e o embarque e desembarque é feito em nível. Essa é uma outra característica importante. Terceira coisa importante, todo o sistema BRT funciona como pagamento de forma 100% desembarcada. Todo mundo compra o seu bilhete ou valida o seu bilhete, no nosso caso vai ser validação dos bilhetes nas plataformas antes de embarcar nos ônibus. Isso agiliza o embarque e elimina problemas de embarque ou desembarque de passageiros nas estações. É uma terceira coisa importante. Quarta coisa importante, que no nosso projeto prevê, nós teremos ao longo de todo o nosso sistema possibilidades de ultrapassagem nas estações de transferência. Ou seja, não vai ter aquele problema do chamado comboio. Se um ônibus estiver parado na plataforma, o ônibus de trás não quer parar naquela plataforma, naquela estação, ele vai fazer a ultrapassagem, porque isso vai ser possível. O nosso projeto previu isso. É uma coisa muito importante, porque nós vamos ter dois tipos de linhas: as linhas expressas e as linhas paradoras. As linhas expressas são aquelas que percorrem de um terminal a outro sem parar ao longo do caminho. E as paradoras parando nas estações. Então a linha expressa não vai querer ficar atrás de um ônibus esperando a vez dele seguir. Então isso vai ser feito. Então, uma outra coisa importante. Uma outra característica importante do BRT, que esse sistema ele vai ser o sistema troncalizado do nosso município. Ele é o sistema troncalizado, ele é um sistema estruturador. O que significa isso? O restante das linhas nossas existentes hoje vão ser adaptadas para serem integradas a esse sistema estruturador. Serão as chamadas linhas alimentadoras. Então as linhas convencionais que existem hoje vão ser reconfiguradas com a entrada desse projeto para serem transformadas em linhas exclusivamente alimentadoras. Então todos esses conceitos que eu queria explicar antes, e agora vamos ver então o nosso vídeo que foi preparado para explicar o nosso projeto. Então, os três corredores, Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral, né, o nosso rapidão, como eu disse. Aqui tem alguns dados de Campinas, a nossa população, 1.150.000 habitantes, numa área de 800 km², área urbana quase 400, aquela densidade de 1.400 habitantes por quilômetro quadrado, e uma renda familiar de 5,6 salários mínimos. Né? E aqui tem um mapa da região de Campinas. A região do Campo Grande, ela tem 206.000 habitantes aproximadamente, que é 19% da população do município, e Ouro Verde, praticamente a mesma população, cerca de 20%, e o BRT ele vai beneficiar esse conjunto de habitantes nesse projeto, 40% da população de Campinas, a região de maior densidade e a região mais necessitada de um transporte público de qualidade. Aqui tem mais alguns dados dessa região do Campo Grande e do Ouro Verde, né? E a renda familiar dessas regiões, que, como disse, é bem inferior à renda do município, 3,5, 3,2 salários mínimos, comparando com 5,6 que é do município como um todo. Então é a região mais necessitada que vai ser a mais beneficiada. Vamos falar agora do corredor Campo Grande. Então, aqui nós vamos mostrar através de uma simulação como é que ele vai se desenvolver. O corredor Campo Grande é esse, né? Está desenhado aí no mapa da cidade. Começa na região central e vai terminar aqui no Itajaí. Então ele vai começar aqui ali vizinho ao terminal Mercado. Logo na sequência próxima, a antiga rodoviária, ele se bifurca o corredor em dois trechos, que é um de ida e um de volta. E aí ele segue, tem um viaduto sobre a Avenida Barão de Itapura, né, que vai ser as paradas. Aqui tem uma na rodoviária, uma no Bonfim, uma na Alberto Sarmento, as paradas desse corredor, e ele vai seguindo o seu trajeto e chega ali na Vila Teixeira, tem uma outra parada, tem uma alça de acesso com um corredor perimetral, depois nós vamos explicar isso,
uma parada no Jardim Aurélio, uma outra estação de transferência, e aí tem uma demonstração de como que isso fica numa passagem inferior aqui na Avenida Zé Pansete. Aí tem uma demonstração de como é que vai ser reconfigurada essa região da cidade. Não dá para comparar com o que é hoje, né? Dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia como que isso vai acontecer. Os corredores do BRT passando aqui por baixo e as ruas existentes por cima, sem nenhum tipo de cruzamento, que é um outro benefício que esse sistema tem. Nós vamos ter um privilégio, isso já é até um modelo que nós estamos implantando no sistema nosso de transporte coletivo como um todo. É um privilégio ao transporte coletivo em detrimento ao transporte individual. Isso já é uma premissa que nós estamos adotando até no planejamento nosso viário, no projeto que estamos fazendo até em conjunto aí com o apoio da Secretaria de Planejamento. Mas o BRT tem algo a mais. Todos os cruzamentos do BRT serão preferencialmente sem serem no mesmo nível. Grande parte dos cruzamentos importantes vai ser em níveis diferentes, para evitar paralisações. E além disso, também nos lugares em que tem semáforo, o privilégio sempre será do BRT. Então, é um sistema inteligente que será implantado, e a partir do momento que o ônibus é identificado, que ele está numa distância que é necessário o semáforo abrir para ele, o sistema reconhece, abre o semáforo para o BRT não parar nos semáforos. Vocês vão ver depois os ganhos de velocidade média e tempo de deslocamento que isso vai promover. Então aí dá para ter uma ideia, né? Os ônibus ali circulando e o que vai acontecer na parte de cima, nesse pedaço da cidade. Uma outra coisa importante é o seguinte, foi falado no vídeo anterior, mas é bom ressaltar. Eu canso de receber associações de bairro lá na IDEC que todo mundo quer o ônibus perto de casa, mas ninguém quer o ponto de ônibus em frente à sua casa. Então fica uma coisa meio difícil de atender esse duplo objetivo, né? Então, no caso do BRT, isso que eu vou falar é uma pesquisa já feita em algumas cidades que já implantaram. As pessoas que tiveram o BRT passando na frente das suas casas, na frente do seu comércio, na frente da sua indústria, tiveram uma reação inicial: isso aqui vai ser ruim para mim. Essa pesquisa foi feita antes e depois. Com o tempo, essa percepção foi totalmente invertida. Os benefícios que aquilo trouxe para a sua moradia, para o seu comércio, para a sua indústria foram muito grandes. E mais, houve uma valorização do entorno. As áreas tiveram grandes valorizações em termos financeiros, e até em alguns lugares de multiplicar por 20 vezes o valor do metro quadrado. Então isso é uma outra coisa também que vale a pena deixar ressaltado. Bom, seguindo então o nosso corredor Campo Grande, nós temos ali uma passagem inferior pela Transamazônica, né? Que vai ser também um outro ponto que não vai ter o cruzamento em nível. Jardim Garcia, Jardim Londres, estamos aí no eixo da João Góes do Lobbe, né? Que é um dos principais eixos hoje do transporte público, um dos mais preocupantes em termos de trânsito. Tem ali no Hospital da PUC, tem uma passagem inferior também em frente ao Hospital da PUC, a parada Roseiras e Paulsurama. Vamos ter um viaduto sobre a Bandeirantes, que vai ser duplicado, nós vamos passar por cima da rodovia Bandeirantes. Tem uma outra estação de transferência próxima a esse local, uma outra estação no Bela Aliança, que também vai ter uma grande reconfiguração nessa região, né, valorizando muito esse entorno, como eu já falei. Lá no Satélite Íris também uma outra estação de transferência. Chegamos ali, passando ali em frente à indústria da Pirelli, para vocês terem uma ideia, depois eu vou mencionar a Pirelli como um exemplo. Chegamos naquele problema sério, que é no Jardim Florência, aquele estrangulamento que a pista da João Góes tem hoje, que só temos uma faixa de rolamento para ir, uma para voltar. Temos até um trabalho que é feito pela nossa operação diário, da chamada Operação Comporta, para permitir que os veículos transitem em horários diferentes de uma maneira mais fácil naquele trecho.
Então é uma coisa muito importante. E aqui vai ter uma ideia do que vai acontecer então com esta região. Quem é de lá, como o vereador Edson, que eu agradeço a presença aqui, vai adorar o que você vai ver agora, Edson. Presta bem atenção. Vamos lá, Cláudia. Então aqui está a situação de hoje. Só uma paradinha, Cláudia. Dá para botar um pouco? Dá? Vê se dá, por favor. Só uns. Parar antes de começar a reconfiguração. Deixa ele seguir aí, antes de começar, você dá um. Por favor. Não. Olha, essa é a situação de hoje. Aqui está a linha férrea da LL. Temos então essa situação vigente ali. Um veículo passando por vez em cada sentido. Né? E aí nós vamos mostrar como é que isso vai ficar. Uma pequena alteração, né? Os corredores do BRT, aqui, e ao lado as faixas de rolamento para os demais veículos. Não tem como comparar um trecho do outro, né? O antes e o depois aí. Muito bem, aí a gente segue, então, nós vamos ter uma passagem inferior aqui naquela avenida, Nelson de Souza, ali já é o Jardim Rossim, que tem uma outra estação de transferência, Nova Esperança, e vamos chegar no terminal Campo Grande, que também vai ter uma enorme reconfiguração, como vocês vão ver agora também. Você deve dar uma paradinha antes, é bom, calma, por favor. Então aqui é o terminal Campo Grande, né, que hoje ele fica nesta posição, e vocês vão ver o que vai acontecer com esse terminal. Então hoje é assim, então paradinho, o terminal fica aqui, né, nessa região, nós vamos ver a mudança que vai ocorrer então. A completa restauração, ocupando esse espaço como um todo, e aqui vai ser a integração com as linhas do sistema convencional que atendem as regiões, vão atender as regiões internas desses bairros aí do entorno. Vamos lá. Pois seguindo, a partir do terminal Campo Grande, nós vamos chegar lá no terminal Itajaí, completando o corredor Campo Grande dos 17,9 quilômetros. Então esse é o primeiro grande corredor. Aqui os dados desse corredor estão mostrados, né? Já falamos da população atendida, a quantidade de passageiros transportados por dia, 125 mil passageiros, por hora pico, nos horários de pico nós teremos em torno de 9.500, é isso que está projetado, e aqui estão os dados desse corredor, 17,9 quilômetros, 11 paradas típicas, BRT, parada BRS, é um sistema semelhante ao BRT, só que com algumas simplificações, que vai ser feito no trecho entre o corredor, entre o terminal Campo Grande e o terminal Itajaí. 4 estações de transferência, 3 terminais nesse corredor, a distância média de paradas do projeto todo é essa, 850 metros, e temos 12 pontes e viadutos nesse projeto como um todo, o que encarece o sistema e dificulta a obra. Claro, fazer ponte e viaduto não é a mesma coisa que fazer piso rígido, porque os pisos desse projeto são pisos rígidos concretos. Aqui tem um dado bastante interessante que mostra o que vai acontecer. Hoje nós temos um deslocamento entre o terminal Campo Grande e o centro de 1 hora, aproximadamente. Isso aqui é um valor médio. Claro, tem dias que é muito mais que isso, tem dias que é menos. Então são valores médios. E isso vai passar para 42 minutos. Aqui dá para ver 30% de ganho, quase 20 minutos de ganho no tempo de deslocamento. É por causa da velocidade. A velocidade que hoje é em torno de 18 km por hora vai passar para 25, pelas razões que eu expliquei há pouco, né? Não ter cruzamento, corredor exclusivo, ultrapassagem e assim por diante. Muito bem, vamos falar do próximo. Próximo é o Ouro Verde.